Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, município de Magalhães de Almeida, Maranhão. A nossa igreja é filiada à CEADEMA, e à Convenção das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, tendo como pastor presidente o pastor Francisco Soares Raposo Filho. E nós temos a grata satisfação de estar trazendo diariamente um devocional bíblico, um comentário devocional da leitura diária da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da lição de adulto. E nós estamos comentando nesta semana a leitura diária da lição de número 12 para 22 de março de 2026. E tem como tema o Filho e o Espírito. Esta lição trata da Trindade e nós estamos na penúltima lição desse trimestre, falando sobre o Filho e o Espírito. O texto áureo desta lição se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 35, que também é uma informação acerca do encontro do anjo Gabriel com Maria, né? E o texto diz: "E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus." A verdade prática diz: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Pois bem, a leitura de hoje é a última desta semana, sábado. Está em Lucas capítulo 1, versículo de número 38, e tem como epígrafe: Maria é modelo de fé e submissão à vontade de Deus. Muito bem, o texto nos diz o seguinte, versículo de número 38, diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados, há momentos na vida em que Deus nos conduz por caminhos que não compreendemos totalmente. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria, né? Diante de uma promessa que ultrapassa toda a lógica humana, ela não reagiu com resistência, mas com rendição. Ela demonstra rendição, ela se entrega completamente. Ela não resiste, eu não, o que vão dizer de mim, né? De repente eu aparecer grávida, né? Então sua resposta
revela o coração de alguém que confia mais em Deus do que em si mesmo. Ela não se importou com qualquer consequência que pudesse haver disso. Ela sabia que Deus cuidaria de tudo, né? Então, quando Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, ela está declarando sua identidade espiritual. Ela não se define por seus planos, sonhos ou circunstâncias, mas por sua relação com Deus. Ela era uma serva obediente, né? Ser serva significa reconhecer que a vida não nos pertence, pertence ao Senhor. É abrir mão do controle e aceitar que Deus sabe o que é melhor. Isso é ser servo. E era isso que Maria era. Era uma serva, dedicada, obediente. Aleluia. Em seguida, veja bem, ela afirma, cumpra-se em mim. Primeiro ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Aleluia. Essas palavras carregam um profundo nível de entrega. Maria não apenas aceita a vontade de Deus, ela a deseja. Mesmo sem saber todos os detalhes, mesmo sabendo que haveria desafios, julgamentos e dores, ela escolhe confiar. Essa é a essência da fé, dizer sim a Deus antes mesmo de ver o resultado. É o que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? É essa fé, né? Então, por fim, Maria se apoia em uma base sólida, né? Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa era a base. Ela se apoiava na palavra de Deus. Sua fé não está em sentimentos, mas naquilo que Deus falou. Isso nos ensina que a verdadeira segurança espiritual não vem das circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Deus é fiel ao que promete. Aleluia. Se era coisa de Deus, não importava as circunstâncias. Nós vemos esse diálogo aí entre o anjo e Maria. Ela foi diferente do Zacarias, né? Zacarias, ele duvidou do que Deus poderia fazer. Zacarias vai e pergunta, como saberei isso, pois eu já sou velho? E Maria apenas pergunta, como se dará isso, né? Tendo visto que eu não moro com homem algum, né? Então ela sabia que para ter filhos ela precisaria ter relações com algum homem. No entanto, quando o anjo disse como se daria, no versículo de número 35, né? O anjo explica para ela como se daria, né? A resposta do anjo descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Pronto, só bastou isto para que Maria acreditasse. Então ela dá a resposta, né? Uma resposta clara, a resposta que o anjo queria da parte dela. Ela não resiste ao anjo, dizendo que não podia, porque o que vão dizer de mim? Mas ela simplesmente diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua
palavra. Glória a Jesus. Então, meus amados, Deus continua procurando corações disponíveis, não perfeitos, mas corações que se disponham para Ele, que acredite nele, que acredite na sua palavra. A verdadeira fé se revela na obediência, mesmo quando o caminho é incerto. Nós vemos o caso de Abraão, Maria e Abraão, dá um exemplo para nós, né? Então, nós precisamos focar no exemplo destas pessoas, na fé dessas pessoas. Dizer "eis-me aqui" pode nos levar a experiências profundas com Deus. Aleluia. Então, nunca diga não para Deus. Quando for lançado um desafio para você, diga sim. Eis-me aqui, Senhor. Não fique dizendo, eu não sou capaz, eu não posso. Pode sim. Se Deus te chamou, Ele vai agir, Ele vai fazer o que tem que ser feito, Ele vai te capacitar. Aleluia. Veja que Maria, ela não olhou para as circunstâncias, porque as circunstâncias para Maria poderiam ser danosas, né? No entanto, ela não olha para isso. Ela não se importava. Ela sabia que Deus iria cuidar de tudo, porque ela poderia ser punida, né? Veja que José tentou abandoná-la secretamente para não difamá-la quando ele soube que ela estava grávida. No entanto, Deus cuidou de tudo isto e José também creu e abraçou a causa. Então, Maria nos ensina que a maior honra da vida não está em entender tudo, mas em estar totalmente disponível para Deus. Não espere entender tudo primeiro para se dispor para Deus. Se disponha, mesmo sem entender. Onde há rendição, há manifestação da graça divina. Maria se rendeu ao Senhor. Se render é entregar-se completamente. Se render é se dispor, é não oferecer resistência alguma. Maria não ofereceu nenhuma resistência. Se rendeu completamente ao Senhor e disse: eis-me aqui. Você está disponível, disposto a se colocar à disposição do Senhor? Disponha-se para Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê graça, que o Senhor nos dê vitória. Aleluia. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti como Maria confiou. Dá-nos um coração rendido, disposto a dizer: eis-me aqui, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, Senhor. Que a Tua palavra seja suficiente para sustentar a nossa fé. Ó Deus, ajude-nos nesta jornada, nesta caminhada, que nós confiemos mais e mais no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por assistir. E você também pode compartilhar esta mensagem. Se você gostou, compartilhe ou ore por nós, né? Ore por nós. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.